Enfrentar a jornada do câncer pode ser um processo desafiador. E a gente vive buscando alternativas, estratégias para complementar os tratamentos ou para aliviar a qualidade de vida do paciente ali, para melhorar o caminho, melhorar essa jornada. Hoje, essa conversa é especial e ela tem tudo a ver com o que a gente está sempre discutindo aqui no podcast. A conversa tem que ser vista até o final, porque tem dicas preciosas de como melhorar a qualidade de vida, como melhorar o trajeto. E se tem como a gente falar sobre isso, pode falar de câncer sim. Mais um episódio Pode Falar de Câncer Sim. Meu nome é Graziela Piló, sou oncologista clínica e estou aqui junto com a minha amiga e colega Mariana Cunha, também oncologista, para desbravar todos os assuntos relacionados ao câncer. E hoje a gente está de cara nova, estamos em cidade diferente da nossa, a gente veio para São Paulo para trazer convidados super especiais para conversar sobre assuntos hoje, principalmente que permeiam a qualidade milenares hoje, né? Lá, que tá o papo hoje é ancestral. Isso mesmo. Nós vamos falar sobre qualidade de vida, nós vamos falar sobre exercício, vamos falar sobre movimento. E a convidada de hoje é uma graça de pessoa, então ela tem uma história pessoal que nós vamos misturar um pouquinho, que história é essa com informação, né, informação de qualidade, que é o que a gente sempre traz aqui. Então, muito bem-vinda, Camila Ron. A Camila é professora de yoga, arquiteta também, né, Camila? Mas hoje é mais dedicada à yoga. Seja bem-vinda ao nosso podcast, tenho certeza que é uma conversa super enriquecedora. Obrigada, Mari. Obrigada, Grazi. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra estar com duas oncologistas que me convidaram para contar da minha história, contar do meu projeto. Então, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. A gente ficou encantada, né, Mari? Quando viu, assim... Tem tudo a ver com o podcast, muito, né? A gente fica buscando, Camila, alternativas para colocar a turma da oncologia para pensar, quem está passando pelo processo de que câncer não é sentença de morte, que o câncer não é a pior doença, que não existe essa história de que o câncer é a doença que está fadada, eu diagnostiquei o câncer, vou morrer. Eu não tenho como viver. Aliás, é o contrário. É um momento de reflexão sobre vida e saúde. E vida e saúde é movimento, é qualidade de vida, né? Sim, Camila, quem é a Camila? Explica pra turma aí quem é a Camila. Vamos começar. Bom, eu sou Camila Ron, eu tenho 31 anos hoje, mas eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 29, então eu nunca nem sequer tinha feito os exames de rastreio, nunca tinha ido em mastologista, foi uma surpresa terrível. Não estava esperando nada disso e eu achei, na época, ao acaso, dois nódulos na minha mama esquerda e aí foi uma correria, a partir daí minha vida virou de ponta cabeça e foi uma correria para fazer todos os exames possíveis para saber o que é aquilo e infelizmente eu fiz a biópsia e ela veio com o resultado errado, que é o falso negativo que fala. Olha... veio com falso negativo, dizendo que não era nada, que não era maligno. Então, aquela notícia errada só me deixou uma pulga atrás da orelha, assim, porque você vê, né, pela cara de quem tá te examinando que tem algo esquisito, assim, pela todo mundo achava que parecia câncer, mas não veio o resultado. Não veio o resultado e para agravar ainda mais, eu era muito nova, Sim. né? Então, todo mundo falava, não, fica tranquila, você é muito nova. Então, a idade também atrapalhou um pouco no diagnóstico. A gente vê muito isso aqui, assim, a gente traz outros pacientes contando a história, independente de onde de onde veio o tumor, se é mama, se é tumor ginecológico, sempre tem essa fala, né, de fica tranquila, eu acho que você tá preocupada demais, quem sabe não dá uma desestressada, isso aí geralmente é benigno, né, então tem que ter, usualmente, uma insistência por parte do paciente para correr atrás desse diagnóstico, né? Sim. É quase que a gente passa por um teste, assim, Sim. né? Porque se eu não tivesse seguido a minha intuição, sabe-se lá quando que eu teria, né, ido atrás para diagnosticar de fato. Porque o médico falava, não, Camila, não é nada, volta daqui 3 meses. Aí eu depois falava, dessa biópsia, eles falaram, vai embora, vai para casa. Ele falou, volta daqui 3 meses, a gente avalia se precisa tirar o nódulo ou não, mas fica tranquila, 3 meses, vai voltar a sua vida. Aí eu olhei pra minha mãe e falei, não, tem alguma coisa errada. Vamos ouvir mais médico. Aí a gente foi em mais 2 mastologistas. Um deles ainda tomou uma decisão de postergar uma nova biópsia que estava cicatrizando ainda. E o último que a gente foi, porque a gente foi em 3,
ele deu atenção para minha axila e ele percebeu que já estava na axila um outro nódulo. Então, nesse meio tempo, que eu acho que foi um mês de busca, surgiu um nódulo na axila. Então, foi muito rápido. Porque o meu tipo era o do HER positivo, que ele é muito agressivo, né? Ele se espalha rápido. Então, foi nesse tempo que veio para axila. E aí, esse último mastologista falou, opa, deve ter alguma coisa aí mesmo, deve ter. Aí, a gente fez a biópsia na axila e aí diagnosticou. E deu maligno. E a vida de ponta cabeça, numa pessoa que já tinha cabeça estruturada, porque tem o ponta cabeça para quem também não tá com a cabeça muito boa e aí o negócio desanda, não tá no lugar. Como é que foi para Camila essa reestruturação de vida aos 29 anos, uma idade que não é comum nem a gente citar doenças, né? Geralmente a gente tá no processo de acreditar que a vida é infinita, né? A gente não tá no auge. E aí, o que a Camila fez? Ai, gente, que loucura. Eu imagino. É uma idade que você não tá pensando nisso, como a Mari falou. E parece que, como eu falei, foi um teste, assim, né? Para eu colocar em prática tudo que eu venho estudando, tudo que eu venho aprendendo com autoconhecimento. Eu faço há muitos anos terapia, desde os meus 15 anos. Eu faço yoga desde os meus 15 anos também. Então, parece que foi o universo me mostrando assim, olha só que oportunidade, né? Infelizmente, né? Mas olha só que oportunidade você tem para se agarrar a tudo isso que você vem buscando desse autoconhecimento. Então, que bom que já tinha esse autoconhecimento, porque você já saiu um passo à frente, né? Já saiu um pouco... Eu sinto que isso foi uma base que me deu para virar aquela chave que precisa. Então, é muito importante ter essa busca mesmo com profissionais da área da saúde, psicólogos, para não só durante o diagnóstico, mas todo mundo, né? Então foi isso. Eu acho que me interessante ajudou. isso, Camila. Porque você sabe que tem gente que pensa assim, até uma frase que eu evito e estimulo as pessoas a evitarem. Não tem como uma pessoa passar por um processo como uma doença chamada câncer e ser a mesma pessoa que ela era antes. Isso não tem a ver só com a questão física, isso tem a ver com a questão emocional, com as condições que a pessoa tinha de pensamento, com o que ela estipulava como prioridades nesse momento pré, e o que ela articula para a vida dela pós diagnóstico de câncer, independente da situação que deriva dali. Então, eu acredito que a gente conhecendo um pouquinho aqui de bastidores e agora você contando um pouco da sua história, que também, infelizmente, é a realidade de muitas pacientes jovens, de muitos pacientes que se veem na situação de, poxa, estou desacreditado daquilo que eu falo, tenho que seguir minha intuição, mas às vezes batendo na porta de médico, o médico não me escutando. Tem uma colega que tem uma página muito legal que ela fala, confie nos seus pacientes, ouçam seus pacientes. A resposta está ali. Acho que você está sumarizando bem aqui o que é a realidade, infelizmente, de muitas pessoas. Sim. E depois que veio o diagnóstico, tratamento, químio, cirurgia, foi tudo, combo completo. Eu fiz o combo. Combo completo. Experimentei de tudo um pouco. E foi... A gente espera o pior, né? Sim. Então, quando você aprende a viver, de fato, um dia de cada vez, isso não é clichê, isso é uma verdade mesmo. A gente aprende a viver um dia de cada vez. Você vai vendo que dá pra levar, né? Dá pra passar pela químio. Eu achei que eu ia estar destruída na químio, mas eu passei bem. Se eu te mostrar as minhas fotos, você vai ver, nossa, até o cabelo aguentou, né? Assim, eu fiquei com uma falha grande, mas meu cabelo resistiu. Então, claro que cada caso é um caso. Mas é impressionante como você aprende a desmistificar o câncer. Com aquele tapa na cara, né? Eu acho que a grande capacidade aí é de adaptação, né? Eu falo que é muito bonito a gente ver o paciente passando por esse processo e enfrentando coisas que se alguém te contasse que você passaria, você ia falar, não vou não, assim, não dou conta, ou isso eu não faço. E a gente vai se ajeitando, se adaptando e organizando a rotina. O que eu acho difícil, eu vejo em todos os pacientes, e a gente que tem esse contato com o paciente oncológico no dia a dia, é que tem muito mito e muito palpite em cima do paciente, que é um paciente em tratamento, né, usualmente. Sim. Então, desde o que você pode comer até o que você pode fazer, a unha que você faz ou não faz, a atividade física, se você faz ou não faz. Então, sua vida quase que vira um livro aberto, assim, todo mundo se sente no direito. Eu acho que é óbvio que tentando ajudar, tentando levar alguma informação ou algum alento, né, de dar essa opinião.
E aí a gente sabe, né? A gente estava conversando que você fazia atividade física antes, tinha a questão da yoga, que já era professora antes, né? Do adoecimento. E com um nível de yoga muito, muito elevado, Avançado. assim, né? Com aquelas piruetas aquelas posturas que a gente fala, meu Deus, como é que consegue? Teve essa fala de fica quietinha agora, né? Vamos esperar esse processo passar, que é uma outra coisa que a gente bate muito aqui, gente. A vida é agora, então a gente não sabe o que é lá na frente, porque a gente não sabe nem pra mim, nem pra Mari, nem pra ninguém que tá passando por esse processo. Então a gente não sabe lá pra frente, vamos seguir o dia a dia. Teve essa fala de fica quietinha, como é que foi essa questão pra você? Tá, a gente se depara com muitos tabus e falas de opiniões que as pessoas dão com a maior certeza, né? E sem perguntar se você quer ouvir, né? Mas na sua fala eu fui pensando assim, por isso que é muito importante o autoconhecimento, né? Porque você, mais do que ninguém, sabe o que o seu corpo precisa, o que você precisa naquele momento. Então, sim, tiveram essas falas do tipo, não, agora você precisa pegar leve, para de pegar peso na academia, vai fazer uma prática de yoga de relaxamento, porque eu sempre fiz essas mais vigorosas. E aí, eu escutava essas opiniões e eu ficava percebendo, mas eu tô bem, assim, né? Fiz químio, mas eu consigo ir na academia, eu consigo continuar me movimentando. Então, o autoconhecimento, ele te dá essa base para você saber o que o seu corpo precisa, né? Então, é muito importante, assim, falando já da prática de yoga, né? Esse momento de você escutar o seu corpo, você se blindar um pouco dessas várias opiniões, porque o seu corpo que vai te dizer o que você tá precisando naquele momento. Com certeza. E nesse ínterim, né? Porque a Camila, a gente fez do limão uma limonada maravilhosa, né? Porque ela vai contar aqui do projeto dela, de como que nasceu aí um projeto de estímulo, inclusive, né? A saúde física e mental, né? Com o exercício da yoga. Teve um momento que você falou assim, puxa, isso daqui tem tanto mito que eu vou transformar isso daqui em conhecimento para passar adiante. Como é que foi esse processo de transição? Então, já contando para quem está nos escutando, eu desenvolvi o Onco Yoga, que é uma prática de yoga para pacientes oncológicos vivendo esse processo em tratamento. E eu criei o Onco Yoga muito para mim, porque eu precisava, né? Eu precisava de uma nova prática para eu conseguir passar por aquilo bem. Então, acho que antes de pensar nos outros, eu estava pensando muito no que o meu corpo precisava. Então, tudo que eu desenvolvi de movimento, de exercício, era para o que o meu corpo estava precisando. Então, eu estava constipada da químio. Qual que é o movimento que eu preciso fazer aqui para o meu corpo, para destravar o intestino? E eu via que funcionava. Então, o Onco Yoga surgiu de um processo experimental e também de muito estudo. Eu estudei bastante sobre esse universo oncológico, que é um universo paralelo para quem é leigo. Demais. É por isso que a gente fala muito aqui, né? Que a gente fala que a oncologia começa só quando você vira um paciente. Exatamente. Porque antes você tem aquela vaga noção, e é por isso que eu acho que tem muito palpite, muita opinião meio torta, porque ninguém conhece até viver realmente esse processo, né? E eu acho que quando você vive, que essa informação precisa chegar de uma forma mais importante na vida e que a gente corre atrás. Como é importante o trabalho de vocês e de Coletivo Pink, né? E todas as iniciativas que tem para levar informação para a gente, que é completamente um universo paralelo mesmo, assim. Então, eu me debrucei em sites confiáveis, Oncoguia e tudo mais. Eu inclusive fiz uma especialização, né, de yoga para pacientes oncológicos. Olha que legal. Durante a minha químio, então, como era uma professora de fora, tinha o fuso horário. Nossa. Então, eu acordava às 4 da manhã para fazer a especialização, que era online, e aí eu ia para minha químio em seguida. Então, assim, a vida pode continuar, né? Tem Olha, não, e legal, ouvir você falando, Camila, dá um alento aqui do que, né, de processos, porque motivação é uma coisa interessante. As pessoas estão o tempo inteiro, inclusive, lendo sobre motivação, buscando insights sobre motivação, e motivação está relacionada a essa vontade que às vezes a gente experimenta em momentos que a gente não espera viver. Porque no momento em que você estava ali, né, mergulhada num diagnóstico que, de fato, uma fase mais ninguém difícil, quer, ninguém pede.
né? Ninguém pede um lúpus, ninguém pede um AVC, ninguém pede um infarto, ninguém pede um câncer. Sim. Dentro desse raciocínio de que não existe uma doença pior que a outra. Cada doença tem o seu processo né? Eu falo que tem uma desconexão ali, a gente precisa reequilibrar as coisas ali, dentro do tempo de cada um. Quando a gente tenta dizer para as pessoas que a motivação do fulano não é igual a do ciclano, porque a vida de fulano não é igual a do ciclano, é mais ou menos isso. A Camila, que tinha às vezes um projeto traçado, que gostava da yoga como de uma outra forma, como um hobby, como uma situação que era uma forma de se conectar mente e corpo maravilhosa, por sinal, se viu numa situação nas suas palavras, o universo conspirou para que você vivenciasse a experiência daquilo que você estudava. Sim. De como equilibrar corpo e mente diante de uma situação super desafiadora que é um câncer. E a yoga, uma técnica milenar, né, que a gente sabe que tem vários benefícios para o corpo e mente, esse binômio na yoga é completamente fundamental. Você trabalhou de forma a executar o binômio aí no auge do seu estresse, né? Físico e mental. E eu, olhando hoje, eu falo, gente, como que eu tirei forças para fazer tudo que eu fiz? É impressionante, Eu gravei o Onco Yoga, uma plataforma online, onde eu gravei, acho que 60 aulas durante meu tratamento. Gravei sozinha em casa. Que legal. Então, eu encontrei uma força dentro de mim que me fez criar tudo isso no momento mais difícil da minha vida. Então, olhando para trás, hoje eu falo... Que loucura. Eu acho que é difícil mesmo, eu acho que é difícil porque o tratamento é pesado, o diagnóstico é pesado, e eu acho que tem essa questão dessa pressão de, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta daquilo, e tudo tem, e na fase que você tá querendo, assim, se jogar, né, na cama e falar, meu Deus, será que eu posso dormir e acordar quando tudo tiver passado, né? Então, encontrar a força, que eu acho que é, mais uma vez, essa capacidade de adaptação, é muito importante. E aí, você tá falando aí que estudou, correu atrás porque estava sintomática. Sintomática da quimio, alteração de intestino. Sim, eu senti todos os efeitos colaterais. Eu fiquei com osteopenia, que é quando o osso fica enfraquecido. E eu, indo atrás, né, de informação, que eu vi que pode sim fazer exercício físico, que deve, inclusive, voltar para o treino da academia, que a prática de yoga não precisa ser aquela meditativa parada. Sim. Então, por isso que no Onco Yoga eu trago muito movimento, até por conta da questão das articulações, a gente fica com muitas dores articulares da hormonioterapia, né? Então, é uma prática que tem muito movimento, claro que é adaptado, né? Não é aquela prática de yoga vigorosa que eu fazia antes, mas o movimento para ajudar o intestino, para ajudar na drenagem natural do corpo. Então, de novo, é um movimento... E ajudou muito. Ajudou, assim, eu falo isso por mim, pelas minhas alunas hoje. Eu hoje, graças a Deus, estou numa fase do tratamento que é só a hormonioterapia, mas os efeitos... que nem é só, né? Mas assim, perto do que é a químio, né? A cirurgia realmente agora, parece menor, né? Parece que vida normal, né? Entre aspas, mas assim, os piores efeitos colaterais já passaram. Eu estou numa menopausa induzida, infelizmente. Isso é algo que eu sinto que eu ainda estou tendo que lidar, porque aos 31 anos numa menopausa é meio... Parece que você tá fora do... Pensa, 20 anos, né? Mais ou menos 20 anos antes do que deveria acontecer, E né? como é que você lida com isso? O que você enxerga que a yoga pode... isso é uma dica boa, hein? Pra quem tá lá agora. Onde você enxerga que a yoga, como técnica de saúde, de movimento, de tudo, ajudando a paciente que tá com a menopausa induzida pelo tratamento? Olha, muita coisa. Inclusive, lá no programa Onco Yoga, que é essa plataforma online... E aí você criou uma plataforma, né? Acho que a pessoa entra no Hotmart, por exemplo, né? E consegue acessar essas lá, aulas. E aí lá eu organizei cada módulo para cada efeito colateral. Olha, então, que legal. Cada módulo tem várias aulas para cada efeito colateral. E um dos módulos é justamente a menopausa. Porque a gente tem que lidar com fogacho, a gente tem que lidar com dores articulares, com osteopenia, com várias coisas, né? E a questão emocional, que eu acho que é o que atualmente pega pra mim, porque a gente fica mais irritada na menopausa. E... O humor fica mais lábio, né? Assim, uma hora tá ótimo, outra hora tá assim... Sim, então essa questão emocional, a parte da respiração na prática, né, de yoga ajuda pra caramba, porque você... ajuda a acalmar um pouquinho, né, o sistema nervoso, o corpo, através da respiração. Então,
só tem benefícios a prática de yoga, né, para quem tá vivendo isso. Eu sinto que tem me ajudado pra caramba, assim. Olha, na e isso eu menopausa. acho que é legal até para quem tá assistindo, porque a gente tem muito paciente, independente da idade, né? Tem aquele paciente que realmente tá ainda absorvendo a informação da doença, do tratamento, dessa quebra da expectativa do que a gente planeja. Porque eu acho que o sofrimento também é porque você tem um plano de vida e aí de repente chega a doença ali, embola tudo, joga seus planos pro lado e fala, agora o que a gente tem é isso. Eu acho que esses pacientes ficam desmotivados também a seguir qualquer coisa, tá ali no tratamento e ver alguém que passou, que montou e que tem algo a oferecer de bom que vai melhorar, porque você é a prova viva que ajuda, né? Assim, você se autotestou, né? Os exercícios, estudou, viu que funciona e é legal porque a gente tem muito paciente mais sedentário ou que nunca fez uma prática de esporte e aí a gente fica muito nessa tecla do exercício físico é importante se mexer. E aí eu fico pensando assim, tem até uns vídeos na internet que tem uns memes, né? Que o que a gente tá falando e aí o que a pessoa tá escutando é completamente diferente. Sim. Que eu acho que eles devem pensar assim, gente, essa médica tá querendo que eu vá lá pra enfiar no meio daquela academia, com aquele tanto de gente bombada, olhando no espelho, suando, passando vírus pra frente. E não é essa atividade física que eu vou fazer. E aí não faz nada. Sim. E aí a gente entende que existe opção que trata corpo e mente, inclusive, que eu achei a yoga super interessante, assim, nesse sentido também, além de todos os benefícios, ainda tem a questão mental, né, muito forte. E é uma prática que você consegue fazer em casa, né, Camila? Exatamente. Que você faz os vídeos e a pessoa consegue acessar pelo celular. Então, às vezes, está lá no centro médico de tratamento, vai esticando, já vai fazendo seus exercícios. Eu tenho fotos de alunas que me mandaram, assim, pós-cirurgia, já fazendo os Olha que exercícios legal. de respiração, assim, não é nada complexo, não precisa sair de casa, de repente você tá lá com seu pijama mesmo, pra né? gente, a nossa rotina, né, de paciente é muito cheia, a agenda fica cheia de exame médico, vocês sabem. Sim. Com certeza. Então, dá essa flexibilidade, né, pra você fazer onde você tiver, independente, né, E te tira essa coisa de ter que sair de casa, né, de ter que enfrentar a academia que é tão, às vezes, mal vista. E aproveitando um gancho da sua fala, né, que também é pra gente lembrar quem tá nos escutando que para não precisa trazer essa pressão, essa cobrança de que tem que fazer tudo que falam, né? Tem que fazer exercício físico, tem que fazer onco-yoga, assim, tem que fazer o que o seu corpo quer, né? Então, por isso que eu acho que é importante, antes de escolher o que vai fazer, saber o que o seu corpo está precisando, né? Então, eu busquei o onco-yoga porque eu estava precisando, estava constipada, estava com dor articular. Então, às vezes, a pessoa ela só precisa mesmo de um relaxamento e tudo bem. Ou então, ela precisa fortalecer o corpo. Só que eu acho que quem vai dizer para a pessoa que está nos escutando o que ela precisa é ela mesma, né? Então... até tem um papel também, acho que da medicina, né? Do médico aí, quem tá acompanhando no suporte, que é de crer que essas técnicas complementares têm um papel importante nesse cuidado integral. Isso não tem a ver com uma coisa que dissemina-se por aí, que é a medicina alternativa, porque isso não é alternativa a nada. Isso é complementar a tudo. Então, é completamente diferente, né? Você não tá deixando de fazer uma coisa para fazer Perfeito. outra, E aí, eu acho que a minha pergunta aqui é, a yoga, como, né, pontua para quem tá ouvindo a gente, os maiores benefícios que você enxerga e se existe alguma contraindicação. Tem um paciente que você fala, olha, a yoga para esse paciente não é legal, esse momento não é tão interessante, porque para quem tá lá escutando, eu gostei, vou procurar saber se tem yoga aqui perto para eu poder tentar fazer também. Então, isso foi um dos principais motivos de eu ter criado o onco-yoga, porque quando a gente fala yoga, é perigoso, porque tem muitos tipos de yoga. Então, se alguém que mora lá no interior, não sei aonde, vai buscar yoga, não sei qual que é a yoga que ele vai encontrar lá. Pode ser aquela vigorosa que eu fazia. Aquela das acrobacias. Das acrobacias. Você fica de cabeça para baixo. E tá tudo bem, assim. Mas o problema é que quando a gente tá em tratamento, a gente fica mais enfraquecido, sim. Então, vai ser frustrante para essa pessoa que nunca fez yoga fazer esse tipo de yoga. Então, e não vai conseguir, né? Muitas vezes. Às vezes não vai conseguir, aí vai ter que lidar com uma frustração desnecessária. Então, eu acho que o primeiro ponto é que tipo de yoga que a gente está falando, né? Por isso que eu senti essa necessidade de trazer o onco-yoga, que é um caminho do meio, que não é nem muito aquela prática só de relaxamento parada, e nem essa prática muito acrobática. Então, eu acho que tem esse caminho do meio
que é o que não vai gerar essa frustração, mas vai gerar o movimento e aquela sensação de tô viva, né? Meu corpo tá aqui comigo e tá trabalhando. Então... Isso é muito legal. E daquele paciente que tá lá, e que falou, poxa, tá bom, então vamos pelo que tá o caminho aqui prático, do meio. Existem várias formas, inclusive várias técnicas para cada, como você disse, para cada sintoma, para cada momento que o paciente às vezes está vivenciando lá. Precisa ser orientado em algumas situações, né, para quem está começando. Às vezes tem gente que já sabe como é que funciona, mas seria interessante que fosse monitorado, acompanhado. E para a cabeça? Para o emocional, para o psicológico. O programa, né, a gente criou uma comunidade. Então, hoje eu não vou saber dizer quantas pacientes são, mas a gente se reúne, né? Quem entra para esse programa, a gente se reúne toda semana para estar juntas e a gente tem um momento de troca, né? Um momento de conversar. Então, em vários desses momentos, assim, a gente compartilha histórias de que uma já viveu e que a outra ainda vai viver. Então, a gente vira uma rede de apoio, Olha, né? que legal. Então, além do exercício físico, a gente tem esse suporte emocional também. Lindo. Então, isso é tão importante, que é um pouco que a gente, quando a gente traz aqui essas histórias, a gente recebe muito feedback de pacientes dizendo, nossa, eu tava desanimado, achei que não ia dar certo, porque ver o outro que tá na mesma situação, ou que tá um pouquinho à frente, de uma certa forma, dá um afago, e eu acho que dá um caminho, né? Porque uma coisa é a gente falar, isso, aquilo, vai ser, outra coisa é você ver alguém que tá vivendo, e compartilhar, e dizer, eu te vi, se fosse, eu fiz assim, eu fiz assado, né? Assim, óbvio que com esse respaldo médico, porque também não dá pra gente ficar compartilhando receita aqui, né? Uma ao lado da outra, mas eu acho que dá pra compartilhar a vivência. E essa vivência é uma rede de apoio, assim, maravilhosa. Graça, sabe o que eu acho legal da yoga? Eu acho que nós duas vamos ter que fazer daqui a pouco. Sabe por quê, Gra? A gente já saiu do episódio de acupuntura querendo fazer acupuntura porque nós duas precisávamos. A gente fala que a gente sai querendo, né? E a yoga, eu tô aqui mirabolando. Eu acho que assim, mais que convidados, né? Camila, de verdade, eu acho que eu tô precisando de yoga. Até porque um ponto legal da yoga, eu já tentei fazer algumas vezes. Eu tenho uma mente tagarela. Então eu tenho dificuldade pra meditar. Então a meditação pra mim tem que ser guiada, só pra você entender o nível da esperteza do cérebro aqui, que ele tá sempre conectado. Mas é legal dizer que a yoga tem essa questão da respiração, que é muito importante. E uma coisa que é legal do yoga é preste atenção no seu corpo, ali naquele momento. Ou seja, você conecta tudo que você está fazendo naquele momento de respiração. A conexão, ela é muito maior do que um exercício físico isolado, porque a gente vai para academia, a gente tem esse estímulo, a musculação, o exercício físico, né, de qualquer atividade física. Mas você está com a atenção mas você está com a atenção em outra coisa. A atenção do yoga, ela é focada em você, no seu core, na sua respiração. Isso é muito legal. Comenta pra gente aí. Com certeza, assim, acho que isso que me ajudou a virar a chave, sabe? De voltar, assim, o baque do diagnóstico tira a gente do nosso eixo, né? Sim. A gente fica sujeito, como vocês falaram, né? A várias opiniões. O médico fala isso, fala aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Então, o que me ajudou a voltar pro meu centro, meu eixo, foi isso, assim, peraí, né? Vamos respirar, vamos voltar pro meu corpo, porque o corpo que vai me dizer tudo aqui. Então, quando a gente volta para a respiração e para o corpo, a gente vive o momento presente, né? Então, a gente sai daquela ansiedade do diagnóstico e a gente começa a ver que, então, calma, não é tão ruim quanto eu esperava, né? Dá para encarar uma químio. Então, a gente sai daquelas projeções, aqueles medos que a mente cria, porque a mente fica super tagarela também quando a gente recebe. Né? A gente pensa no pior, né? Então, a gente aprende a sair um pouquinho desses medos, né? De tudo que o diagnóstico traz para a mente e aprende a ver o agora, o que está acontecendo agora, né? Então, a gente vai dando esse passinho de cada vez com a ajuda da respiração e do corpo. Então, eu acho isso muito incrível, né? Que a prática traz pra gente. Não, eu fico pensando assim, o Márcio Atala, que é um educador físico, não sei se ele é educador físico, mas ele fala muito sobre essa questão de qualidade de vida, de hábito de vida. Ele fala que o exercício bom é o exercício que a gente faz. Então, eu fico pensando assim, né? Essa Onco-Yoga que você criou, eu não consigo ver a contraindicação, né? Porque a gente tá fazendo um exercício que respeita a sua vontade, respeita o seu corpo, mas ao mesmo tempo você tá se movimentando. E conecta, né? Você tá se conectando, tentando, porque legal. é importante demais a gente trazer
esse momento de calmaria, porque a cabeça da gente já tá voltar ao 200, protagonismo, exato. Né? E é o que é o inclusive legal. que te fez achar a doença, porque às vezes a gente precisa se conectar com a gente, mesmo quando tem todo mundo falando o contrário, você fala, não, gente, tem alguma coisa errada e você sabe que tá errado no seu corpo e vai atrás. Sim, então, é aquela intuição, né, do começo. E é um pouco dessa conexão, de se escutar, né? Então, acho que cada um tem que achar o que gosta. Nessa vida, a gente fica batendo na tecla do exercício. É óbvio que a gente precisa respeitar o momento do paciente. A gente sabe que não é uma fase fácil, principalmente para quem já não tem essa prática, né, de se movimentar, fazer alguma atividade antes da doença. Mas exercício bom é um exercício que a gente consiga manter e que não tenha contraindicação, porque tem algumas coisas que realmente são mais difíceis de fazer nessa fase. Mas eu achei maravilhoso, assim. Você tá de parabéns, né, Fê? Como diz Mari. A Mari, você perguntou das contraindicações, né? Assim, tudo que eu estudei que era contraindicado para quem tá em tratamento, no Onco-Yoga eu fui tirando. Então, alguns exercícios que tem muito apoio de força nas mãos, porque a gente fica com o osso mais enfraquecido da químio, né? Eu tirei, então no Onco-Yoga não tem. Não tem algumas coisas que deita de bruço com a barriga para baixo, porque tem gente que tem a bolsinha de colostomia, que não é só para câncer de mama, né? Para todos os diagnósticos. Todos os tipos. Então, algumas coisas no Onco-Yoga não tem, justamente para tornar o mais acessível possível para quem tá vivendo isso. Então, eu tenho uma aluna que tem a bolsinha e ela consegue fazer. Então, uma outra coisa que eu achei super interessante, que você mostra, né, nas suas redes, é que os pacientes em pós-operatório, muitas vezes, são impedidos de se movimentar, né? Com essa história de agora não, espera um pouquinho, e às vezes agora sim, né? Você pode começar, porque ninguém tá propondo que você volte pra musculação pegando peso. A gente sabe que tem a questão pra mama, tem a questão do linfedema, mas precisa começar algo, né? Assim, é importante começar, e você provou isso, né? Que dá pra fazer. O que dá pra fazer ele movimento ajuda a não leve. Formar muita fibrose, né? Então, o movimento... Eu aprendi muito com a minha físio oncológica também, né? Eu trouxe muito do que ela me ensinou pro Onco-Yoga, porque é complementar, né? A muito físio. Legal. Então, ela me mostrou que, assim, 2 semanas depois da minha cirurgia, eu já podia sair do bracinho de Tiranossauro Rex, né? Que fica aqui grudado. Mexe pra não formar os cordões de fibrose. Então, isso me ajudou pra caramba. E hoje eu tenho alunas no pós-mastectomia que eu tô lá ajudando a recuperar a mobilidade. E melhoram muito. Que trabalho legal, Camila. Eu acho que hoje a gente consegue entender, essa palavra hoje, eu tenho certeza que vai reverberar lá pra quem tá ouvindo a gente, do que é complementar, do que é integralizar o tratamento na medicina, que não existe uma medicina integrativa, isso é criação, mas existe o cuidado integral ao paciente. Existe a gente se associar, a gente ter parcerias, a gente ter estímulo de educação continuada, para que nós, do lado de cada da bancada, não sejamos alienados dessas condições que o paciente tem para poder ajudar a passar por esse processo todo do câncer. Hoje eu acho que é possível falar de câncer com muito mais leveza, talvez porque a gente esteja vendo a situação também do ponto de vista otimista que somos, de que as coisas estão melhorando, que o diagnóstico ele é cada vez mais acessível, e a gente quer ver tratamentos cada vez mais também brilhando mais e curas, né, taxas de cura. Mas enquanto buscamos lá na ponta do iceberg, nas tecnologias, o desenvolvimento de curas, de vacina, eu gosto de lembrar para a turma, a cura é diária. A cura vem com um processo de amadurecimento individual, com a cabeça boa que a Camila teve, para se conectar com ela mesma, não só pelo yoga, mas para conectar ali e falar, peraí, o que eu posso fazer para sair desse limão azedo que a vida me deu? Esse limão azedo, eu reconheço que ele existe. Ele tá aqui, chupei, não gostei. Mas e o que eu vou fazer para sair daqui? Acho que a moral da história da Camila é essa, né, Camila? E também, assim, sem pressão para quem tá vivendo isso, que não precisa transformar em limonada nada. Se quer passar por isso deitado de cócoras, tudo bem. Assim, e sabe, tem dias também, né, Camila? Eu acho que a gente fica, e eu acho que a gente acaba na boa intenção, martirizando ainda mais o paciente, porque tem dias bons e dias ruins, né? Tem dia que você faz tudo lindamente, tem dia que você só quer colocar o edredom na cabeça e falar, posso dormir o dia inteiro? E tá tudo bem, né? É um processo
processo, a vida é assim, cheia de altos e baixos. Acho que o importante é para o caminho que você está indo. A gente tem que estar sempre indo para frente, viver esse dia de cada vez. Acho que passar pelo processo, não dá para fechar o olho também e querer acordar quando tudo tiver acabado. Acho que um dos grandes aprendizados, assim, para mim foi que é a aceitação, né? Assim, aceitar isso que você falou, né? Que vão ter altos e baixos e tentar não se apegar muito, né? Quando está numa fase de alta, assim, ela vai passar também, vai descer também. Então, é aceitar o tempo inteiro, né? Assim, você permitir estar vulnerável. E eu percebi que, assim, os momentos que eu fui mais forte era quando eu me permitia estar vulnerável, né? Acolher todas as minhas emoções, as tristezas, e não ficar tentando ser aquela guerreira. Essa frase do guerreiro é duro, né? A gente demorou pra falar disso. Né? Além de ter o diagnóstico nova, né? Ainda tem que ser guerreira. Ainda tem que falar, não, vai ser forte, você consegue. Essas falas são... Eu tento desconstruir, assim, gente, pelo amor de Deus, para de falar guerreira, vencer o câncer, não tem isso. Isso aí. Uma frase que eu aprendi também é que coragem é ir com medo, né? Exatamente. A gente vai com medo, mas a gente vai. Mas a gente vai. Isso aí, Camila. Deixa um recado para quem tá te ouvindo aí, que tá seguindo a Camila lá nas redes sociais. Nós vamos deixar, Vamos deixar os links aqui para te encontrar. Porque ela tem um trabalho maravilhoso. Abre seu coração pra turma e pra quem tá te ouvindo lá e que se sentiu, pelo menos, interessado nessa prosa nossa. Bom, fico até emotiva de falar para você que está vivendo isso que eu vivi também e que muita gente... Eu percebi que é mais comum do que a gente, né? Uma vez você entra nesse mundo, você vê que muita gente está passando por isso e, infelizmente, os números só aumentam, mas é isso. Quando a gente desmistifica, a gente percebe que é mais comum do que parece. Eu conheci tanta gente nova também vivendo isso, então, assim, você não está sozinho e busque, né? Acho que é importante buscar quem está vivendo o que você também está vivendo, para você ver que você não está, né, sozinho nessa, assim, e que é possível passar por isso bem. Então, graças a Deus eu encontrei essa força dentro de mim, né, me permitindo ser vulnerável, como eu falei, que me fez me reconectar de novo com o meu corpo, com o meu momento, né? Desapegar daquela Camila que fazia as acrobacias e tudo mais, e me permitir viver do jeito que meu corpo precisava naquele momento e criar um projeto tão especial para mim, que é o Onco Yoga, e que convido a quem está nos assistindo a vir conhecer, porque é uma proposta de trazer movimento, né? Trazer essa reconexão, esse protagonismo de volta para quem está nessa fase, que eu acho que é a fase mais difícil da vida, né? Assim, então, é possível viver esse processo com qualidade de vida. Perfeito, maravilhoso, né, Gra? Hoje... técnica milenar, né? A gente vive falando assim, tá na crista da onda discutir qualidade de vida, mindfulness. Isso é milenar, isso é ancestral, tá bem antes dessa nossa geração aqui. E é por esses e outros motivos. E vai se provando mais forte cada dia que passa, né? Apesar de todos os avanços, a gente ainda vê que o que tá lá no antigo, começou no antigo, ainda tem uma potência, né, assim, absurda. Sim. A gente não precisa de técnica nova, às vezes a gente precisa até resgatar o que já tá aí. Para quem nos escutou hoje a gente ficou de cara nova, né, em estúdio novo, em cidade nova, para trazer para vocês um pouco mais sobre esse mundo, esse universo aí do câncer. Então aqui a gente fala sobre tudo relacionado ao câncer, mostra que essa jornada é possível que seja mais leve, é possível se movimentar, é possível ter fé e é possível fazer algo produtivo e algo bom com um diagnóstico que nunca é o que a gente quer, né? Falar que ter diagnóstico de câncer é bom, não vai ser, não é e nunca será. Mas a gente consegue fazer dias melhores e inspirar muita gente, ajudar muita gente. Então, para quem gostou esse assunto de hoje, ajude a compartilhar, né, nas redes sociais. A gente tá... né, se inscreva no canal do YouTube. Como é que é? A gente precisa... a gente é péssima nessa questão, mas a gente precisa ativar o sininho para ajudar, né? Assim, para as pessoas lembrarem. A gente tem episódios todas as quintas-feiras
quintas-feiras, episódios novos. Hoje a gente misturou um pouquinho do Que História é Essa, porque a Camila tem uma história muito, muito envolvente, inspiradora relacionada ao câncer e ao que ela conseguiu fazer com esse diagnóstico. Porque aqui a gente conversa de tudo. Já foi acupuntura, atividade física, nutrição, hoje é yoga. E é isso, né? Aqui a gente pode falar de tudo e a gente pode falar de câncer, sim.